amados. Nessas horas que estamos diante do fogo, Deus convoca tudo e todos um momento de oração para rezar e agradecer o dom da vida, nossa Santa Mãe querida, para sempre Pachamama. Os abuelos entoaram os seus cantos, os seus rezos, lindos sonhos nos antigos rituais. Ensinaram os mistérios dos tambores, o fogo dos rezadores, salve os nossos ancestrais. Nessas horas que estamos diante do fogo, Deus convoca tudo e todos num momento de oração para rezar e agradecer o dom da vida, nossa Santa Mãe querida, para sempre Pachamama. Los abuelos entoaram os seus cantos, os seus rezos, lindos sonhos nos antigos rituais. Nos contaram sobre a dança dos planetas, sobre os povos das estrelas que iriam retornar. Nessas horas que estamos diante do fogo, Deus convoca tudo e todos num momento de oração. Que linda essa música de Alê de Maria, né? É um hino. A gente chama no xamanismo esses hinos assim recebidos de rezo, canto de rezo. Oi, amados! Deixa eu ver quem entrou aqui. Quem entrou, que eu tava tão me deleitando com o hino do Alê de Maria. Givanilma. Oi, Campos! Tem uma galera aqui. Daniel, Cris, Lia. Tudo bem? Tônia, Raquel, Roberto. Como é que vocês estão? Oi, Marcelo! Te deixei mensagem, Marcelo. Tô adorando suas perguntas. Me puxa assim para organizar uma resposta simples e clara. Adoro, né? E a gente vai aprendendo um com o outro. Cal, Elionice. Então, amados, Felipe. Olha, uma galera entrou aqui. Que massa! Maribel. Álvaro Barroso, nossa, um monte de gente. Então, essa canção que eu estava cantando, esse hino, né, esse canto de rezo, eu hoje até tinha planejado, Marcelo, de cantar esse hino de Alê de Maria. Vai ter um encontro, né, da Ubuntu, dos formandos da TSFI, eu e o Marcelo que tá aí, nós somos colegas na TSFI, e eu falei para Claudina, né, que vai ser uma grande festa, acho que 1 ou 2 horas, né, de live, acho que 2 horas, e todo mundo entra e canta ou dança, ou faz o que quiser. E planta bananeira. E aí eu falei pra Clau, vou acender uma fogueira e vou cantar essa música, né, que esqueci agora o nome desse hino. Só que tá muita chuva, tá tudo muito úmido aqui em casa, então não sei. Aí eu fiquei com vontade de cantar outra canção, a gente vai ver. Quando acabar essa live, eu vou organizar a minha participação com meu pai e com minha mãe. Quem quiser acompanhar essa celebração dos formandos,
vai ser ali na casa da Ubuntu TSFI. Mas agora, chegando aqui para o nosso motivo, né, para o motivo desse encontro, o que me impulsionou a chamar para esse encontro é o fato de amanhã ser Dia das Mães, né? Esse fim de semana todo já pode ser invocado esse sentimento assim, né, da mãe. Essa canção também tem tudo a ver com a mãe, esse hino, né? Porque fala da mãe natureza, nossa Santa Mãe querida, para sempre Pachamama, né? Desse planeta que nos pariu, né? Esse planeta que nos alimenta, que nos acolhe, que é como um colo de mãe pra gente. Então, hoje de manhã eu fiz até uma live no Facebook, eu tô super emocionada, porque é a primeira vez que eu fico, né? Desde que o Gui nasceu, ele vai fazer já 17 anos em julho, é a primeira vez que a gente não tá junto no Dia das Mães. E a gente sempre ficou junto, né? Quando eu tava trabalhando e não podia sair do set, o Gui, com todo o carinho, com toda a boa vontade dele, com toda a maturidade dele, pegava um avião, fazia bate-volta para também não perder aula, porque é bem no meio de um ano letivo. E o lado bom disso, né, é que eu vou estar com a minha mãe. E na verdade a gente sempre privilegia estar com filho, porque o amor de mãe para filho é um negócio muito visceral, é diferente do amor de filha para mãe. Então hoje eu entendo quando minha mãe falava assim, e essa saudade tá doendo, porque a saudade que eu sinto por ela e por meu pai não chega a doer, né? É uma saudade, tá? Que gostoso, tô com a saudade, quero estar junto, quero abraçar, quero conversar, mas não tem uma dor de saudade. E a saudade de mãe dói. Não sei como é pra vocês, mas pra mim dói, assim. Quando eu tô com muita saudade, chega a doer, assim. Porque, de fato, o filho é um pedaço da gente que sai pra fora do corpo, né? E é um pedaço que tem muito a ver com o coração. Vixe, já tô me emocionando. É um pedaço que tem muito a ver com o coração. É como se o meu coração tivesse exposto, num certo sentido, né? Claro, tem o meu coração aqui, mas uma parte de mim muito ligada ao coração sai por aí, com duas pernas. E é maravilhoso isso, assim, por exemplo, eu nunca quis que o Gui fosse um garoto, um homem dependente, que não fosse autossuficiente, não. Eu sempre quis, assim, eu sempre amei cada fase da vida dele, quando ele começou a engatinhar, quando ele começou a andar, quando ele começou, né, a comer, quando eu desmamei, que foi com quase um ano, assim, com 11 meses e meio o Gui foi desmamado, até por questões de trabalho, de viagens que eu precisava fazer. Eu sofri muito mais que ele até. Eu lembro que ele ficou 2 dias chorando e aí pegou mamadeira, porque ele não queria mamadeira de jeito nenhum. O Gui não chupou nem chupeta, nem bico. Não queria saber de outra coisa que não fosse o peito. Ele não bebia nem água até 11 meses e meio. Ele só queria o leite materno. E eu lembro que ele ficou 2 dias chorando e aí se entregou, desistiu, resolveu aceitar a mamadeira. Mas eu levei 2 semanas chorando, porque, gente, eu amava muito dar de mamar. Muito, muito, muito. Até louco vir esse assunto agora, tem tudo a ver com o tema. Mas o que eu quero dizer é que esse amor de mãe mesmo é uma coisa muito visceral, é louco. E tá sendo um grande aprendizado para mim não sucumbir, não ceder a essa saudade, né? E querer, de repente, fazer aqui uma loucura e pegar um avião e dar um jeito, porque eu confesso que eu cheguei a pensar nisso, né? Tem um sítio lá do meu grupo da ONG Pais Sem Fronteiras, que eu cheguei a pensar, comecei a bolar, até comentei com o Gui isso. Falei, Gui, de repente eu vou pro sítio uma semana antes, 10 dias antes. Cheguei a falar com o pessoal lá também que eu poderia fazer isso, né? Fico lá no sítio 10 dias e aí fico fazendo uma quarentena também para não transmitir para meu filho, né? E aí quando eu ver que eu tô bem, que eu não tô com vírus, a gente se encontra, depois eu, né, volto para Salvador, fico lá um tempo com você. Olha, eu tinha armado já uma coisa na minha cabeça, uma possibilidade, né?
Só que o tempo foi passando, eu falei, gente, eu vou estar colocando o Gui em risco, eu vou estar, depois se eu voltar, né, ficar aqui com meus pais, onde eu tô desde o início da quarentena, eu vou estar colocando meus pais em risco, eu vou estar me colocando em risco e uma série de pessoas que estão no meu convívio diário, né, que cruzam o meu caminho. Ou seja, cada vez que um de nós sai por aí transitando, a gente pode estar como é que eu digo, portando vírus, né? A gente pode estar realmente levando o vírus para algum lugar sem saber, assim, na maior inocência. E a inocência, nesse caso, é muito perigosa, não é inocência, porque a gente sabe o que está acontecendo, né? Aí eu comecei a ver notícias, começaram a chegar para mim notícias de pessoas, de familiares, de mães e pais, enfim, de profissionais da saúde que estão voluntariamente permanecendo longe de suas famílias. Muitos profissionais da saúde estão indo para outros estados, né? Então, para ficar períodos longos mesmo, e muitos profissionais estão dormindo em outras casas, estão hospedados em lugares para não colocar a própria família em risco, ou porque tem criança, ou porque tem idosos. Então, é voluntário mesmo, assim. A situação e o momento pede que a gente faça esse esforço voluntário e consciente de se firmar aqui no nosso amor, né, na nossa decisão e dar conta da saudade. E aí eu tive essa ideia de fazer essa live, né, de todo mundo que tá sentindo saudade, pra gente se irmanar mesmo nessa firmeza, nessa decisão de arcar com a nossa saudade, de dar conta dela, de manifestar, né, de outra forma. Eu fiz um vídeo pro Gui, enfim, que eu me emocionei muito fazendo o vídeo. Eu vou postar. Eu tava esperando primeiro mandar pra ele, eu já mandei hoje. E aí a gente tem se falado diariamente com câmera, que era uma coisa que eu também ficava um pouco na zona de conforto, porque a gente nunca gostou muito de telefone, mesmo falando com câmera, a gente nunca gostou muito disso. E o Gui não gosta, eu também não gosto muito. Só que aí naquela live com o Alexandre Coimbra, ele falou, não, Ingra, mas a gente vai ter que se reinventar nesse lugar do contato, né? Para suprir essa saudade, né? Para tornar a distância física suportável. E aí eu falei, não, ele tem toda a razão. Eu fiz essa pergunta para ele, né? Como lidar com isso? E aí conversei com o Gui, falei, Gui, vamos ter um pouco de paciência e ter esses encontros virtuais, porque eu tô com muita saudade, né? E, enfim, o Gui até tá se preparando para fazer um intercâmbio, a princípio de 6 meses, e a gente sabe que, né, que isso é muito bom para ele, né? A separação nesse lugar dele cuidar da vida dele, né, dele viajar, dele fazer intercâmbio, ou até no dia que ele pegar uma mochila e for fazer uma viagem pelo mundo, é maravilhoso. Eu sempre gostei da independência dele, da autossuficiência dele. Eu sempre gostei do fato do Gui não ser carente, sabe? Ele é amoroso, mas ele não é carente. Nossa, eu acho isso uma bênção, porque eu falo, caramba, a gente tem, pelo menos é o que eu sinto, que eu vejo, né, dessa autossuficiência emocional dele. Então eu percebo que eu, o Duca, a Manu, a avós, né, as primas, os tios, as tias, todo mundo, a gente tem lidado com ele da forma correta, onde a gente olha para ele como uma pessoa capaz de se suprir, né, de se dar amor, de se acolher, de se realizar fazendo tudo que ele gosta. Então, assim, eu aprendo muito com o Gui, muito, 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 assim. O dia que ele nasceu foi o dia que nasceu a Ingra mãe, né, então é uma conexão muito forte essa de mãe e filho. Na física quântica está provado, inclusive, um fenômeno que se chama emaranhamento quântico, que é quando dois corpos estão unidos no nível celular, eles nunca mais eles se desconectam. Quando um dos dois sente qualquer coisa, essa emoção, essa sensação, essa conexão reverbera no outro. Isso acontece também com gêmeos, né? Então, são corpos que estiveram emaranhados.
o corpo do filho nasce de dentro da gente, né? Até tem uma brincadeira que fala que essa é a verdadeira incorporação, né? Quando a gente tem uma pessoa dentro da gente, a alma dessa pessoa também tá incorporada, tá tudo ali. É uma simbiose muito mágica, né? De mãe e filho. Então, enfim, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. É legal porque... Como é seu nome aqui? Osvaldo. Obrigada, Osvaldo. É interessante porque assim, né? Eu pensei em algumas coisas para falar nessas lives, mas aí eu chego aqui, a live do Facebook foi completamente diferente. Tá difícil aí? Tati. A Tati disse que a internet dela tá ruim. Tá bom aqui, gente, essa imagem? Eu tô no Wi-Fi da casa, que às vezes não tá muito bem. Deixa eu ver o que o Marcelo tá falando. Esses contatos virtuais estão sendo ressignificados e tomando uma qualidade quase de estarmos realmente tocando o outro. Tempos de criatividade. Marcelo, e você sabe que, assim, eu tô trabalhando, tô constelando com o TSFI várias vezes na semana. Ontem a gente passou o dia inteiro constelando e é tão forte quanto quando a gente está presente fisicamente. Porque, de fato, a conexão se dá num outro campo, no campo mórfico, que é o campo que a constelação trabalha, né? Então, claro, o contato visual, o contato físico é delicioso, mas o contato mesmo, assim, de alma, de coração, não tá aqui nesse plano do espaço-tempo. É outro lugar, assim. É uma outra dimensão de existência que não é do espaço-tempo. Então, enfim, interessante. Eu até falei bastante disso lá na live do Facebook, mas eu acho que agora a gente não precisa falar disso, não. Explica brevemente sobre a constelação familiar. Ih, Gabriele, né? Eu quero fazer uma live inteira sobre isso. Então, eu fiz uma live com a Claudina, que a gente falou bastante. Eu até dividi em duas partes. A Paty dividiu pra mim, a Paty tem me ajudado bastante. Hoje ela tá ocupada com outras coisas, talvez ela não esteja aqui na live, mas ela dividiu em duas partes, tá no meu canal do YouTube, a gente falando sobre constelação e TSFI. Daqui a 15 dias eu vou ter uma live com o Sami, que também é um constelador bem conhecido aqui no Brasil, que levou a constelação para o âmbito judicial. E a constelação, eu vou falar assim brevemente, tá? Porque tem a ver também com esse tema, né, da família, né, da separação física. Então, a constelação, ela se baseia na existência do campo morfogenético. O que é esse campo? Esse campo é um campo que une todos os indivíduos de uma mesma espécie, numa comunicação vibracional. Então, dentro da mesma espécie, quando tem uma teoria que é do 100º macaco, do Rupert Sheldrake, que foi quem visualizou esse campo morfogenético, essa teoria do 100º macaco diz que toda vez que o 100º indivíduo adota uma atitude nova, ou seja, quando 100 indivíduos adotam uma nova atitude dentro da própria espécie, uma coisa que não era costume, quando esses 100 indivíduos começam a adotar essa atitude, toda aquela espécie recebe a informação dessa nova atitude, desse passo evolutivo, desse salto evolutivo. E essa informação vai não pelo contato físico entre os indivíduos, essa informação vai através do campo morfogenético, que é um campo vibracional de informação, que conecta todos nós da família humana. Então, por exemplo, no caso dos macacos, que foi assim, né, as maiores pesquisas do Rupert Sheldrake, ele via que quando o 100º macaco adotava uma nova atitude, uma nova ação, todos os macacos de uma outra ilha, que moravam em outra ilha, sem nenhum contato físico, recebiam aquela informação dessa maneira mágica, através do campo morfogenético. Então, a constelação familiar foi criada pelo Bert Hellinger, que fez a passagem no ano passado, onde ele percebeu, depois de anos convivendo com tribos Zulus, ou seja, tem muito de xamanismo na constelação familiar, depois de todos os estudos que ele fez, ele percebeu que nós carregamos
atitudes, padrões comportamentais e sentimentos, traumas, tudo da nossa família, dos nossos antepassados. Então, essa relação visceral de mãe com filho, e o pai também tá nessa conexão forte, vem para o nosso corpo. As informações vêm pelo nosso DNA e vêm por esse campo morfogenético. Então, assim, a gente não vai se desconectar da nossa ancestralidade nunca. Mas depois que a gente reconhece todos os padrões repetitivos, e o budismo traz muito, né, essa repetição de padrão como o próprio karma, depois que a gente reconhece, que a gente ordena o que está desordenado, a gente pode reverenciar, soltar e começar a vida conectados com o nosso coração, com a nossa alma e descobrindo, sentindo a nossa vibração original, que não é a vibração dos nossos pais, nem dos nossos avós, nem dos nossos antepassados. É o nosso propósito pessoal, original, independente de toda a nossa ancestralidade. A gente tem isso, né, a cumprir aqui na existência. Mas para isso, a gente precisa olhar para todos os padrões de família que ainda reverberam na nossa vida em forma de dificuldade, né? Então, a constelação é uma ferramenta muito poderosa. E aí já, desculpa, que eu falei até aqui, eu faço um alerta porque tá na moda, né? Constelação familiar. E aí tem muita gente que aprende assim num curso de um fim de semana ou, sei lá, de pouco tempo, de um mês. Gente, constelação é um negócio tão sério e tão potente que, assim, uma formação séria de constelação familiar tem no mínimo 1 ano de aprendizado e de vivência em campo, de prática. Eu conheço a constelação há mais de 20 anos, assim, eu sou muito apaixonada. E eu comecei uma formação em TSFI, que é um tipo de constelação. Usa a constelação, mas tem mais ferramentas junto com a constelação. Então, assim, nessa formação que eu tô fazendo, que o Marcelo até é meu colega, no mínimo 1 ano, né? Então, assim, é muita vivência, a gente tá trabalhando sem parar e não, provavelmente vai se estender, né, essa formação para mais tempo e tudo bem, quanto mais melhor. E é isso. Falei bastante disso, mas tem tudo a ver. Obrigada, Osvaldo. E aí, eu quero trazer aqui essa distância física que a gente está atravessando nesse Dia das Mães como a minha parte, né? Como a parte de todos nós nesse grande cenário de sacrifícios, né? De sacrifícios pessoais, de tantos profissionais e de tanta gente que está infectado. Então, se a gente quiser olhar para isso, para essa distância física, numa outra perspectiva, a gente não tem nenhum motivo para se sentir mal, né? A gente tá bem, a gente tá a salvo, a gente tá saudável, a gente tá em casa, e tudo que o ambiente, tudo que o planeta precisa agora é que a gente vibre positividade para equilibrar essa balança que tá pendendo muito para negatividade. Então, hoje eu li algumas notícias assim de número de morte, né? Algumas notícias bem pesadas. Então, tem muita gente infectada e tem muita gente tratando os infectados. Se a gente está numa situação real de saúde, se a gente está a salvo, a gente tem, assim, pra mim, né, eu sinto que eu tenho uma obrigação de vibrar positividade, meus sentimentos mais profundos para quem está passando por esse sofrimento e essa dor, mas vibrar da minha parte positividade para equilibrar essa balança. Porque tudo é energia, gente. Tudo é polaridade, positiva e negativa. E hoje tem uma polaridade de dor, de sofrimento muito grande acontecendo por motivos reais, né? Mas esse motivo de dor e de sofrimento não tá na minha realidade agora. Tá na realidade da minha família humana e eu sinto muito por isso. Assim, eu tô tendo um pesar diário, assim, do que tá acontecendo. Mas esse pesar tem que estar equilibrado com o reconhecimento de que eu tô a salvo, né? De que muita gente pode estar a salvo, de que precisa ter esse equilíbrio, dessa energia, dessa polaridade, que a gente possa ter essa firmeza para emanar essa vibração mais positiva para todos que estão precisando, né? Afundar no buraco, né? Junto com quem tá no sofrimento. Não. A gente pode ajudar alguém que está afundando, estando aqui em cima, aqui do alto e dando a mão.
Inclusive, se a gente tiver no nosso centro, na nossa firmeza, no momento que alguém realmente precisar de ajuda, no nosso dia a dia, a gente pode ser solicitado, isso pode acontecer. Alguém de repente pode precisar da gente, ou dentro da nossa casa, ou perto da gente. E se a gente estiver centrado, se a gente estiver nessa firmeza, que não é uma firmeza de, não sei o que está acontecendo, não, é uma firmeza que comporta dor, que comporta as perdas, que comporta a saudade, que comporta tudo isso. É um grande pacotão onde a gente está firme, mesmo assim. Então, se a gente estiver nessa firmeza, a gente vai ter discernimento e lucidez para ajudar as pessoas. É aquela história da máscara do avião, né? Primeiro coloca a máscara em você e depois você pode ajudar alguém. Se tiver todo mundo descendo no buraco, aí danou-se, né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte, assim, isso tá bem claro para mim. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Que bom, Gabriele. Bem-vinda, viu? Só para ilustrar para quem perguntou sobre a constelação. TSFI, sim, bem lembrado, Marcelo. É terapia sistêmica fenomenológica integrativa. A constelação e a TSFI, né, são terapias fenomenológicas. Tati, eu vi que você mandou uma mensagem, mas não deu tempo de eu ler. Se você quiser escrever aqui, ou se você quiser mandar de novo, eu tento ler, porque foi muito rápido. Eu vi que entrou assim e saiu muito rápido. E aí, amados, é isso. Eu acho que a gente pode realmente dedicar essa distância física dos nossos filhos, ou das nossas mães ou dos nossos entes queridos, a esse momento que está exigindo de cada um essa parcela de sacrifício, de autodoação, de responsabilidade para fazer a nossa parte. Eu vejo também como um grande quebra-cabeça, onde cada um de nós somos uma pecinha muito importante. E a gente tem que fazer a nossa parte para esse plano maior acontecer da melhor maneira, né? A gente tem que contribuir para que isso aconteça da melhor maneira. O amor de mãe reflete o amor puro e verdadeiro que vem de Deus. É verdade, Givanilma. Às vezes esse amor de mãe fica meio meloso demais, meio carente demais. Então a gente tem que ter muito cuidado. Realmente, ontem minha mãe fez uma live. Aliás, amanhã eu vou fazer uma com ela, não sei ainda o horário, mas eu aviso aqui. Ontem minha mãe fez uma live que eu achei tão linda, porque a gente veio morar aqui no sítio. Quando eu era pequena, eu tinha 9 anos. E minha mãe teve mais 3 filhos aqui. E ela disse que ela observava muito os animais aqui do sítio, na época que ela estava amamentando e tendo filho. E aí ela observava como os animais têm essa sabedoria de querer ver os filhos andando com as próprias pernas, né? Como a passarinha mãe, na hora do filho bater asa e voar, como ela quase empurra o filho, sabe? Às vezes o filho até pode se machucar, pode cair, mas tudo bem. Ela quer que o filho aprenda a voar. E isso é tão maravilhoso, assim, sabe? A mãe querer que o filho ande com as próprias pernas. Eu sempre tive esse sentimento, assim. Eu não quero o meu filho dependendo de mim. Esse olhar, esse sentimento interno de que o filho é capaz de fazer as coisas por si, que ele não precisa depender da gente para fazer nada. E isso sim é um amor, assim. O filho vai continuar nos amando, porque a dependência não é amor, né? A dependência é um outro tipo de relação. A gente até falei disso, Marcelo, no áudio que eu te mandei. Você viu, Givanilma, a live de minha mãe? Pois é, porque ela usou aqui. Beta entrou aqui. Beta, que saudade. A minha mãe entrou aqui no meu perfil porque, enfim, o telefone dela não estava dando certo. Ela usou o meu perfil. Beta, eu tô aqui nessa live ressignificando a distância física de todo mundo que tá longe dos seus filhos, longe de suas mães, dos seus entes queridos, e trazendo aqui essa oportunidade da gente dedicar essa distância a todos os profissionais que estão fazendo isso por uma causa bem mais desafiadora do que a nossa, porque a gente está lidando só com a saudade, né? Mas tem muita gente aí lidando com risco real, né? De contaminar o vírus, que precisam estar em campo, que precisam estar se arriscando, que precisam se isolar da família. Então a gente tem todos os motivos para agradecer estar a salvo aqui em casa. O Vitor tá mandando beijo, tudo bom?
Muita saudade, né, Beta? Beta, eu fiz um vídeo lindo pro Gui, mandei pra ele hoje, eu vou postar esse vídeo. Nossa, foi muito, assim, chorei muito fazendo esse vídeo, porque eu reuni fotos minhas com ele, alguns filmes, cantei uma música, enfim. Vou postar pra vocês verem, porque fiz com muito amor, assim, eu quero distribuir esse amor, como eu falei, eu acho que a balança tá muito pesada, assim, tá pendendo muito. Uma pausada aí, mas eu acho que voltou, né? Para esse lugar de dor e sofrimento. Então eu acho que a gente tem que se esforçar mesmo para vibrar uma positividade, para vibrar uma confiança de que tudo vai acabar bem. A nossa vibração é uma energia que irradia e que chega nas pessoas, né? Então, do mesmo jeito que a gente pode se conectar, se sintonizar com uma vibração de dor e de sofrimento que é real, que tem motivo e que tá aí rolando, a gente também pode se juntar com muita gente que tá trabalhando firme para emanar positividade e confiança, né? E aí, gente, tem uma coisa muito legal da TSFI, que é um momento onde a gente, TSFI, que é a Terapia Sistêmica Fenomenológica Integrativa, que eu tenho praticado diariamente, estou fazendo a formação, que é um momento onde a gente solta todas as amarras que a gente arrastava pela vida e a gente começa a conectar com o nosso coração, com a nossa alma, e a gente tem um contato com o momento, antes da gente descer aqui nesse plano e viver a vida, onde a gente disse sim para a vida. É um resgate de conexão com o sim para a vida. Então, é uma pergunta que a gente pode se fazer, né? A gente pode ter essa volta para esse momento que a gente disse para a consciência cósmica, para a consciência única. Sim, eu quero fazer essa jornada. Quando a nossa alma falou, eu quero descer lá e vou trilhar essa jornada, e eu confio de que eu vou dar conta, de que eu vou aprender, de que eu vou evoluir, que eu vou experienciar tudo que eu preciso experienciar. Então, o momento que a gente falou, sim, eu quero estar nessa transição planetária, eu vou dar conta, eu vou ter força, eu vou ter lucidez para atravessar essa noite escura, né? Então é um resgate desse sim para a vida, quando a gente decide que a gente quer fazer essa travessia. E é muito bonito, assim, é uma figura, né, que a gente pode imaginar que nos fortalece, né, de se conectar de novo e resgatar de novo esse sim. Vídeo muito triste mesmo? Qual vídeo triste, Divanilma? Tava olhando o Facebook e um vídeo de uma mãe chorando com uma filha de 7 meses. Ela foi até o conselho tutelar para dar a criança, pois ela não tem condições de criar. Então já que você falou isso, Divanilma, eu quero contar uma história que ilustra muito bem. Eu contei hoje de manhã na live do Facebook, que ilustra... Desculpa, ilustra esse amor de mãe. Me engasguei. Mas a gente não precisa, vamos ser correio da boa notícia, né? A gente não precisa ser correio da má notícia. Eu tô aqui justamente pra gente ressignificar nossas dores, nossas saudades, pra gente compartilhar, né? Essa capacidade que a gente tem de transmutar e ressignificar todas as experiências. Porque tudo isso aqui é uma grande experiência, gente. Essa é a verdade. A gente tá aqui, cada um vivendo a sua experiência pessoal de acordo com a sua necessidade de evolução. Essa é uma grande escola. Então, tudo que a gente experiencia não tem um significado único. É a gente que dá significado para as coisas. Então, assim, eu olho para tudo isso como um grande teste de evolução, como uma grande lição, um grande aprendizado. E eu sei que muita gente olha de outra maneira. Então, isso depende da gente, é uma decisão pessoal. E aí tem uma história de Salomão muito linda, assim, que é uma história que me emociona muito, do rei Salomão, que foi quando duas mães estavam disputando um bebê. E aí essas duas mães já estavam fazendo a maior confusão na cidade, chegaram com o bebê, né, e mostraram para o Salomão e começaram a brigar, e uma dizia, esse bebê é meu, outra dizia, não, é meu, ela me roubou, as duas brigando, discutindo, e o Salomão ficou refletindo sobre aquilo, né, como resolver
essa situação, porque cada mãe estava desesperada e jurava e afirmava que aquele bebê era dela e que a outra estava mentindo. Então, como resolver essa situação? E aí o Salomão teve uma ideia genial. Ele virou para as duas mães, né, que estavam dizendo que eram as mães daquele bebê, e falou: já sei, vamos dividir esse bebê ao meio e cada um fica com uma parte dele, cada um fica com a metade dele, a única maneira de satisfazer as duas. E aí uma delas falou: tá bom, eu aceito. E a outra falou: não, você pode entregar o bebê para outra mãe porque não quero isso. E aí o Salomão viu na hora quem era a mãe, né? Então a mãe, ela tem essa força de... ela entrega o filho, ela quer o bem do filho. Ela não está preocupada, né? O sentimento de mãe mesmo genuíno, ela não está preocupada em satisfazer esse apego que é do ego, né? Que é pessoal. Não, ela quer o bem do filho. Então, no momento que o Salomão falou: vou dividir essa criança ao meio, a mãe falou: não, pelo amor de Deus, dá para ela. Não vai dividir meu filho, né? Então, também é, assim, uma grande oportunidade da gente observar onde está o nosso amor de mãe, né? Onde está o nosso apego? Se a gente ainda tem muito apego, porque tudo que a gente sente como mãe, o nosso filho recebe vibracionalmente, ele sente. Então, se a mãe tem algum apego, né, alguma dependência emocional do filho, que isso é muito comum, não tô falando, ó, que coisa horrível, não, muitas vezes eu enxergo que eu tenho isso com o Gui, eu trato de curar, porque isso não é bom para ele. O ideal é que seja como a mãe passarinha, né, como minha mãe falou ontem na live dela, a mãe passarinha que empurra o filho pro filho voar, porque ela quer que o filho se individualize, se individue, né? Que é a individuação que o Jung tanto estudou, né? Que é a gente se libertar dessas amarras, né? Dos nossos ancestrais, da gente reverenciar e seguir a nossa vida fazendo alguma coisa nova e não repetindo os mesmos padrões. Porque no momento que a gente vibra esse apego ao nosso filho, ele sente lá no fundo, esse amor do filho é tão grande também pelos pais, que ele sente a obrigação de repetir padrões dos pais, dos avós, dos bisavós. A constelação trabalha isso. É por vínculo de amor de filho que eles vão fazer como a gente fez e como a gente acha que eles devem fazer. Porque a gente manifesta isso, se não por palavras, mas vibrando esse desejo, essa vontade de que eles façam, né? Muitas vezes também os pais vibram que os filhos façam alguma coisa que os pais não tiveram coragem de fazer. Então é um desejo do pai e da mãe que a gente projeta nos filhos e os filhos, por amor de vínculo, acabam fazendo. Mas isso não é saudável, porque a gente teve a nossa chance. Por isso que a nossa existência é um negócio tão sério, gente, é muito sério, porque passar a existência e não ter feito, não ter escutado o nosso coração, não ter seguido o nosso coração, é muito triste, porque aí na hora que você já tá indo, né, aí você vê o filme da sua vida e você fala: caramba, perdi tempo com tanta bobagem, desperdicei minha energia com pessoas que nem mereciam minha energia, que nem mereciam a minha atenção. Fiquei apegado à picuinha, fiquei apegado à implicância. Tudo isso que eu tô falando pra vocês, eu tô falando pra mim em primeiro lugar, né? Porque quando a gente fala, quem primeiro ouve é a gente. O rei Salomão agiu com muita sabedoria, nossa, muita. Ele usou o próprio amor de mãe, né? Ele falou: já sei como descobrir. Ai, Beta, que saudade de você, da sua família. A Beta é uma mulher, gente, que eu admiro muito, a Roberta Silva, que tá aqui. A Beta, enfim, foi casada com o irmão do pai do Gui. Então a gente já foi cunhada, né, Beta? Enfim, né, esses parentescos, essas conexões seguem pra frente. E a Beta é um exemplo de mulher, assim, que não tem medo de ser feliz. Eu admiro muito, muito, muito. Tô falando aqui publicamente, mas enfim. É melhor a gente falar as coisas, né, Beta? A gente não sabe o dia de amanhã. E eu já te falei isso. Eu vi a live de manhã, mandei mensagem, mas não foi. A net tá ruim. Gil, pois é. A minha também, às vezes, não tá indo. Deixa eu ver que horas são, porque... hoje, deixa eu ver aqui,
Já tem 42 minutos que eu tô aqui com vocês. Me faz muito bem isso. E eu tenho que fazer exercício com meu pai, porque hoje, gente, meu pai acordou na hora do almoço. E aí minha mãe tava, faz exercício com ele, faz exercício com ele. Eu saí pra comprar comida do gato, vixe, mil coisas. E agora, Beta, a gente, né, vai indo, vai aprendendo. Não, e cada vez mais eu quero meu coração me guiando mesmo, sabe? A gente se desconectou muito dos nossos sentimentos, da nossa sensibilidade, e é por isso que o mundo chegou nesse ponto. Aliás, isso é uma reflexão para a gente fazer, né? Esse vírus, essa situação que a gente está vivendo, tá nos deixando à flor da pele, né? As nossas emoções, nossos sentimentos, a gente está tendo que encarar um monte de coisa que a gente fugia. E até vou falar para vocês, ontem eu participei de uma constelação como representante, ontem eu constelei o dia inteiro, né? Onde a pessoa, eu posso falar que eu não tô dando o nome de ninguém, onde a pessoa era uma mãe, né, com o marido, ela e o marido fizeram a constelação e ela com 2 filhos, né? Ela começou já dizendo assim, olha, eu não queria estar aqui, se eu pudesse eu estava longe, tô aqui, né, por uma questão de logística, porque tem aqui uma funcionária que tá cozinhando pra gente, porque eu tenho que ficar com os meus filhos, mas se eu pudesse eu tava em outra casa, eu não queria... A mulher já começou assim, dando a real, eu falei, caramba, que honestidade, né, que franqueza. E então, assim, muita gente tá tendo que enxergar o que não queria olhar. Né? Essa mulher com certeza, como estava antes, ela fugia, né? Porque uma mulher com uma profissão muito requisitada, não vou falar aqui, mas ela com certeza trabalhava muito e conseguia fugir dessa mentira que ela estava vivendo com o marido e com os filhos, com a casa dela, né? Ela conseguia fugir. Nesse momento a gente não tá muito conseguindo fugir, não. Assim, a gente tá tendo que olhar e lidar com a família que a gente construiu, e não é para abandonar, para ir embora, é pra gente harmonizar tudo que tá desarmônico nas relações. É pra gente olhar para isso com o olhar de quem quer consertar, né? Não com o olhar de quem quer fugir e deixa aí para alguém resolver, ou então, né, dane-se. Não, a gente agora tá todo mundo ali. Eu e minha mãe enfrentamos vários desafios no início da quarentena, agora já deu uma harmonizada, que a gente mergulhou fundo, né? A gente falou assim, não, vamos resolver essas questões, que são padrões da própria família, do próprio sistema da nossa família, que a gente quer curar, que a gente quer olhar. Então, é muito desafio mesmo que a gente está vivendo. Juliana, vamos indo. Amados, acho que é isso. Que delícia falar com vocês aqui nessa véspera de Dia das Mães. Então vamos pacificar nosso coração, vamos serenar, vamos, sei lá, buscar essa luz dentro da gente, né? Na medida do possível, brigar menos, vamos desfazendo as guerras, vamos falando para as pessoas o que a gente quer falar, não só as coisas boas. O Jorge chegou agora, eu tô acabando, viu, Jorge? Aqui, as paredes de nossas casas viraram espelho, exato, Marcelo, nossa, muito perfeito. Estamos tendo que encarar dia a dia com todas as nossas sombras e resolvê-las, mas olha que maravilhoso, essa situação está trazendo essa necessidade, a gente está se sensibilizando e a gente está resolvendo as nossas questões. Gente, o plano divino não podia ser mais perfeito, com toda a dor, com todas as perdas, nossa, vários artistas, né, faleceram agora nos últimos dias, assim, pessoas que alimentaram nossa vida, que inspiraram nossa vida, muitas pessoas desconhecidas, né, muitas passagens mesmo, muita gente desencarnando. É difícil atravessar essa noite, hein? É desafiador mesmo, assim, tem que ter muita firmeza. Então, assim, a hora de ter firmeza é essa, é agora, a hora de conectar com o coração, com a alma, com a luz, com todos os nossos guias, é essa mesmo, assim, o desafio importante que a gente está atravessando. E aí eu lembro mais uma vez, a gente disse sim para a vida, a gente acreditou que a gente ia dar conta de atravessar, a gente acreditou que a gente ia atravessar esse deserto e chegar lá no final com muito aprendizado, com muita inteireza, com muita força. Nossa alma acreditou na gente. Então vamos atender, né, essa crença que veio lá de trás, vamos cumprir essa meta
com tranquilidade mesmo, assim, sabendo que a gente tem limitação, que às vezes a gente tem raiva, às vezes a gente, né, escorrega, cai no chão, levanta, não tem problema, pede desculpa, né, fala o que gosta e fala o que não gosta. Tá na hora da gente ser verdadeiro, tá na hora da gente ser transparente mesmo, falar o que dá conta, o que não, quando não dá conta também pede ajuda. Tamo junto, né? Tamo junto, somos um. Eu sempre falo isso, né? Somos um. Tá bom, Beta, vou dar beijo, sim. A gente vai entrar numa live. Ô, Isaac, obrigada. A gente vai entrar numa live, eu, meu pai e minha mãe, cantando e tocando. Eu ainda tenho que baixar a música. Feliz Dia das Mães, Beta! Tá? Feliz Dia das Mães aí pra toda a família, pra todo mundo. Beta aqui representando minha família gaúcha, que delícia! Muita saudade de vocês, muita, 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 viu? Beijo pra todo mundo que esteve aqui nessa live. Um super beijo e beijo pro Gui, pro meu filhão. Tchau, gente.